A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de salvação e de edificação espiritual e também uma mensagem de alerta. Olha para você ver, meus irmãos, que palavra tremenda. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10, a palavra de Deus está escrito assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morremos nesse deserto? Porque nós fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa nós que servimos aos egípcios, pois que é melhor nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos, só até aqui. Olha que palavra tremenda, meus irmãos. Quando Moisés tirou o povo ali, quando Deus usou Moisés para tirar o povo daquela escravidão, né? Tirar o povo daquele sofrimento lá do Egito, a Bíblia fala que eles ali caminhando, eles acamparam próximo ao mar, né? Acamparam ali próximo ao mar. Então o Faraó ali entendeu, achou que o povo estava perdido, só que o povo não estava perdido. Faraó achou que o povo estava perdido, então Deus permite o coração de Faraó endurecer mais uma vez. Então o Faraó apronta seus carros, seus cavalos e vai atrás ali perseguir o povo de Israel com grande fúria. E quando o povo de Israel vê que Faraó vem atrás com seus cavalos, vem atrás ali com seus homens com grande fúria, meus irmãos, a Bíblia fala que o povo de Israel começou a ficar desesperado. O povo de Israel começou a entrar em desespero, começou a murmurar com Moisés. Outros falando com ironia, falando com Moisés: Moisés, por que você tirou nós lá do Egito? É porque não tem túmulos lá que trouxe nós para morrer nesse deserto. Agora o que me chama a atenção, meus irmãos, foi outra coisa que eles falaram também. Moisés, era melhor nós ser escravo do Egito do que morrer nesse deserto. Por que eles falaram isso, meus irmãos? Por que eles desejaram voltar para o Egito? Porque, meus irmãos, eles depararam com a dificuldade. O povo de Israel, quando se deparou com aquela dificuldade, meus irmãos, eles desejaram voltar para o Egito. Quando eles deparou com aquela dificuldade na frente deles, eles desejaram voltar a ser escravo. Meus irmãos, e isso está acontecendo na atualidade. Isso está acontecendo, meus irmãos, na igreja no dia de hoje. Quantas pessoas têm desejado voltar para o Egito por causa de luta, por causa de problema, por causa da dificuldade? Quantas pessoas não estão suportando a luta, não estão suportando a dificuldade que irão passar ou estão passando, desejam voltar pelaquela mesma prática que vivia antigamente. O povo de Israel desejaram voltar ali e ser escravo por causa da dificuldade. Faraó estava atrás e o mar estava na frente dele. Ele falou: é melhor nós ser escravo do que morrer no deserto. Quantas pessoas, meus irmãos, estão voltando às mesmas práticas pecaminosas por não suportar a luta? Quantas pessoas estão abandonando o caminho de Deus por não suportar a luta, por não querer passar por prova, por não querer passar por dificuldade? Sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo? As pessoas estão abandonando o caminho de Deus para não enfrentar dificuldade? Por causa de muitos pregadores covardes que não têm coragem de pregar a verdade mais. Muitos estão ali, meus irmãos, pregando somente bonança. Muitos não estão pregando mais que para servir a Deus vamos passar por dificuldade também. Muitos estão pregando somente as rosas, esquecendo de pregar os espinhos também. As pessoas não estão pregando mais que o caminho da salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado. Muitos acham que é somente aceitar Jesus e não vai ter mais dificuldade. Muitos estão pregando somente prosperidade. Muitos estão pregando somente facilidade, mas não pregam que vão passar por dificuldade. Jesus disse que nesse mundo tereis aflição. Ele diz ainda mais: porfiai e entrar pela porta estreita. O que é porta estreita? Significa que a nossa caminhada com Jesus Cristo, vamos ter dificuldade. Pessoas vão levantar contra a nossa vida. Até mesmo dentro da nossa própria casa, vamos ter levante. Vai ter luta na nossa vida. Porque quem foi ensinado da maneira correta não estranha quando vem a luta. Não estranha quando vem a dificuldade. Ele passa pela prova dando glória a Deus.
Só que muitos estão abandonando o caminho do Senhor por causa de pregadores covardes, que já não tem coragem mais de pregar contra o pecado. Muitas das vezes não pregam a verdade para a igreja não esvaziar. Vão pregar somente bonança, vão pregar somente prosperidade, para a igreja ficar cheia. O que adianta você encher a igreja de pessoas, mas não ter a presença do Espírito Santo? O que adianta você pregar prosperidade para encher o templo, mas não enche o reino dos céus? É melhor, meus irmãos, você pregar a verdade. Prega a verdade, prega contra o pecado. Porque o pecado afasta a pessoa de Deus. Tem pessoas que não pregam contra o pecado com medo de ser rejeitada. Não vou falar disso não, senão fulano vai ficar com raiva de mim. Não vou pregar contra o pecado não, senão eu vou ser rejeitado. Meus irmãos, é melhor você ser rejeitado por pregar a verdade. É melhor o mundo te rejeitar por você ser servo de Deus, anunciar a verdade, mas você é aceito por Jesus Cristo lá na glória. Porque se você querer agradar o povo com mentira, com bajulação, o povo vai te abraçar. O povo vai te abraçar, vai te elogiar, mas naquele grande dia você vai ser rejeitado porque você foi covarde. Porque é uma grande covardia você ver a pessoa caminhando de passos largos para o inferno e não tem coragem de orientar, não tem coragem de falar com a pessoa que aquele ato é pecaminoso, para não perder a amizade. Meus irmãos, Jesus não chamou ninguém para ser covarde não. Por isso que as pessoas estão saindo da igreja, porque não foi discipulado, que para servir a Deus vai ter dificuldade. O povo de Israel desejou voltar para o Egito também, quando se deparou com a dificuldade. Então vamos pregar a verdade, independente se é de família ou não. Quantas pessoas que se diz crente, né? Ah, eu sou servo de Deus, mas se a esposa largar, volta a beber, volta para o vício da bebida alcoólica. Ah, eu sou servo de Deus, mas se o marido largar, volta para a gandaia. Que isso, meus irmãos? Não é assim não. A gente vai passar por prova também. Meus irmãos, a gente só sabe quem é crente é na hora da provação. É na hora que vem a luta, só vai permanecer aquele que foi discipulado com a palavra da verdade. Porque quem serve a Deus não se assusta quando vem luta. Quem serve a Deus não assusta com a dificuldade, porque ele sabe que isso já está na Bíblia. Sabe que para servir a Deus vai ser porta estreita mesmo. Jesus nunca disse que a porta é larga. Vamos passar dificuldade sim. E só vai permanecer com a casa na rocha aqueles que estão firmes com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, você que é pregador da palavra, não omita a verdade não. Prega a verdade, eu vou pregar e vai ficar com raiva, que fique com raiva, mas anuncia a verdade, planta a semente, uma hora ela vai brotar. Se você não vê a pessoa mais, eu creio que você vai ver ela lá na Nova Jerusalém, andando nas ruas de ouro, se ela dá crédito à palavra de Deus, mas prega a verdade, porque tem pessoas que omitem a verdade. As pessoas até aceitam Jesus, mas quando vem a dificuldade, a pessoa deseja voltar para o Egito. Então não seja covarde, prega a palavra de Deus. E outra coisa, meus irmãos, outra coisa, pregue a verdade, mas viva aquilo que você está pregando, né? Não adianta você pregar duro, pregar uma mensagem contra o pecado, e você não está vivendo aquilo que você está pregando. Porque não adianta mostrar que prega bonito para o homem, uma mensagem dura, e não viver aquilo que está pregando, meus irmãos. Isso se chama que hipocrisia. Querer pregar uma mensagem dura e viver mole aqui na terra, escondido. Então vamos viver aquilo que nós estamos pregando, né? Não adianta eu pregar uma coisa e no oculto eu viver outra coisa. Deus está vendo, Deus sabe quem nós é no oculto. Então vamos pregar a verdade para que a pessoa venha saber que para servir a Deus vai ter dificuldade. Vamos pregar salvação, vamos pregar que Jesus está voltando. Vamos pregar igual a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai quando se pode achar. Amém? Vamos pregar a verdade, vamos combater o pecado afasta o homem de Deus. Amém? E vamos abandonar a prática também. Amém? Não adianta pregar bonito e andar no pecado, no oculto. Deus sabe quem nós é na particularidade. Amém? Os irmãos, guardem essa mensagem no coração. Vamos ter mais amor com as almas. Tem até um hino que fala, né? Pastor que usa cajado, né? Vai ser bem recompensado. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe. Guarda essa mensagem e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?